Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a bordo ao meu canal. Então, gente, hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre como foi a minha experiência na sobrevivência na selva. Esse vídeo que eu tô gravando hoje, muita gente pediu pra me relatar o que aconteceu, né? Porque é um momento que a gente aguarda durante todo o curso. E é um momento também que a maioria das pessoas ficam com medo, assim como eu. Eu tava morrendo de medo. Mas eu vou contar pra vocês como foi. E deu tudo certo, graças a Deus. A minha selva ela foi no sábado. Na sexta-feira, a minha amiga, Kathleen, que eu vou deixar o canal dela aqui embaixo, ela já apareceu aqui no canal, ela veio dormir na minha casa, pra gente ir junto e não chegar atrasado. Então, nós chegamos na escola às 5 e... Era umas 5h30. Então a gente não poderia chegar atrasado, porque quem chegava atrasado já ia perder pontos, né? Eu me lembro que a gente chegou lá bem cedo, aí graças a Deus deu tudo certo. Nós tomamos um café antes de sair de casa, tomamos um café bem reforçado. Só que eu vou dar uma dica pra vocês que vão fazer a selva ainda e estão assistindo esse vídeo. Gente, não coma nada muito pesado e também não coma... Não coma, tipo, mais do que você aguenta, porque você pode depois passar mal, depois vomitar. Coma uma refeição normal e que seja bastante energética pro seu dia. Nesse caso, a gente comeu pão, essas coisas, nada assim demais, mas sustentou bastante. E depois disso que nós chegamos na escola, teve o briefing, né? E depois do briefing teve a chamada de todo mundo. Aí a gente foi levado em 2 filas até os ônibus. E o lugar que a gente foi para fazer a sobrevivência na selva fica em Arujá. É um sítio que a escola ela aluga, então lá... Pelo que eu vi, lá outras escolas fazem a sobrevivência na selva lá, que se chama SP Cursos, alguma coisa assim. E aí, gente, eu fui... Nossa, eu tava muito nervosa. Eu não consegui dormir à noite direito. Eu me lembro que eu tinha que acordar... Eu acordei às 4 e eu deitei na cama, era 1h da manhã. Eu não tinha conseguido dormir ainda. Então eu não tava tão descansada assim. E eu deveria estar descansada nesse dia. Mas é muito importante que um dia antes vocês, gente, descansem. Não fazem nada muito puxado. Então, como eu tava muito cansada, eu fui meio que dormindo no ônibus. Chegando lá, a gente foi para era tipo um galpão, onde cabia bastante gente. Então, foram 120 pessoas, se eu não me engano, fazer a selva junto comigo. E lá, depois que a gente chegou, a gente foi separados em grupos. Então, eu não consegui ficar com as minhas amigas do curso, as minhas amigas da minha sala. Tinham diversas salas lá, turmas da noite, turmas da manhã. E aí eu acabei ficando separada dela. Mas tudo bem, bola pra frente. Depois disso que separaram a gente por número, eu era o número 99. E a partir disso eles começaram a fazer chamada e aí a gente tinha que gritar bem alto, 99! E levantar a mão. E aí foi o momento que a gente já teve meio que um aquecimento. Nesse momento eu me lembro que por causa de uma gracinha, algo assim, a gente foi punido, teve que pagar uns 100 polichinelo, mais 60 polichinelo e por aí vai. Foi só uma esquentada. Depois disso, como nós fomos separados em grupos, então, que eu me lembro era grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Eu fazia parte do grupo 4. Cada grupo foi direcionado para um local, para fazer alguma coisa. Então, não fazia todas as pessoas tudo junto a mesma coisa. Então, meu grupo, nós fomos primeiro para a aula da bússola. Na aula da bússola, que tinha o homem ponto, o homem carta, tinha o homem passo e o outro não me lembro. Tinha esses aí, gente, que eu não vou não vou lembrar agora, mas é tudo aquilo que a gente estuda em aula, tá? E aí a gente fez a aula prática sobre isso. Uma pessoa foi o homem ponto, uma foi o homem passo, uma foi o homem bússola. E foi super tranquilo essa aula. Lá nas árvores tinha as recomendações, você tinha que procurar, e a gente tinha que procurar na bússola, né?
tinha que zerar a bússola, depois procurar o que tava pedindo lá. Foi super tranquilo, eu achei bem legal. No começo a gente ficou um pouco atrapalhado, mas é assim mesmo. Depois disso a gente foi pro combate ao fogo. E no combate ao fogo foram mostrados pra gente os tipos de extintores, que a gente também aprende na sala de aula. E eu era a segunda da fila. E o professor olhou pra mim e falou que... O professor não, o instrutor falou pra mim que queria que eu pegasse o extintor de água pressurizada. Então, graças a Deus, eu peguei o extintor certo. E lá tinha um fogo enorme. E aí eu tive que jogar o extintor bem na base da chama pra apagar o fogo. E foi super tranquilo também. Depois disso, no mesmo lugar, foi explicado pra gente várias coisas, foi feito perguntas pra gente, as perguntas que eram feitas erradas, nós tínhamos que pagar uma certa quantidade de polichinelo. É um pouco cansativo, gente. E fora que toda vez que a gente se direcionava pra fazer outra coisa, a gente ia correndo, tinha que ir correndo, os instrutores gritando com a gente. E esse dia, gente, realmente é um dia que o intuito é nós todos ficarmos estressados. Então é muito comum nós ficar estressado, cansado. E realmente a gente fica mesmo, tem hora que a gente se sente meio que esgotado. Mas no começo, até o começo, assim, tava super tranquilo, sabe? Depois disso, lá no mesmo lugar do combate ao fogo, foi ensinado a gente coisas sobre o botijão de gás, né? E depois a gente teve que... Era uma chama, assim, enorme. Essa parte foi a parte que eu fiquei com medo. Porque era a chama enorme do botijão. E nós tínhamos que colocar o dedo lá embaixo, né? E parar com fogo, assim, e depois desligar o registro do botijão. Então, meu coração tava assim, ó, tuc, 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 morrendo de medo, mas também deu tudo certo. É um momento, gente, que nós temos que superar todos os nossos medos. E lá naquele momento eu estava determinada a isso, por mais que eu tava com medo, eu fui. E eu vi que foi tranquilo, sabe? Foi super tranquilo. Então, o que importa é isso. Nós descemos, aí fomos tudo correndo e fomos pro lugar de primeiros socorros, aula de primeiros socorros prática. Então, o que eu me lembro, dividiram a gente em grupos também. Era um grupo, acho que com 4, 5, mais ou menos 5 pessoas. E aí nós tínhamos que escolher uma vítima e uma capitã do grupo. A menina que era da minha sala, ela estava no meu grupo, então ela foi a capitã. E a orientação que a professora deu pra nós era que a pessoa, ela tinha... Ai, eu não vou me lembrar, gente. Eu sei que tinha um amputamento do pulso, tinha uma fratura exposta no fêmur e tinha um traumatismo craniano, não me lembro muito bem, eu sei que era na cabeça. E aí nós tínhamos que fazer o tipo de curativo certo, os procedimentos certos. E aí também foi tudo bem, graças a Deus. Colocamos também a vítima na maca, carregamos do jeito certo e foi tudo ok. Depois disso, gente, foi hora de comer. Eu não senti muita sede, porque eu não sou acostumada a sentir tanta sede. Mas aí o que a gente pode levar? Esqueci de falar pra vocês. A minha selva foi de um dia também, gente. Eu esqueci de falar pra vocês. Minha selva foi de um dia. Na maioria das escolas a selva é 3 dias, mas na minha foi um dia. E não é porque é um dia, não quer dizer que não é puxado como 3 dias, gente. É muito cansativo e muito puxado. E então, eles deixaram a gente levar 4 garrafinhas de água de 500 ml, 2 barrinhas de chocolate de 25 gramas cada e 2 clubes sociais. Acho que foi 2 clubes social. Pra gente comer durante o dia, só que somente com a autorização deles, na hora que eles autorizassem. Então teve um momento que eu acho que era meio-dia, não me lembro, a gente não tinha comido mais nada. Aí eles liberaram meia garrafinha, o chocolate e um clube social. Eu não tava com fome nessa hora, mas eu comi porque, né, era melhor comer do que depois passar fome e eu não poder comer.
Então nós comemos. Depois disso nós fomos para a parte que tem a Casa da Fumaça. Foram divididos lá também em 2 grupos. E o primeiro grupo foi e a gente tinha que sair dentro da Casa da Fumaça o menor tempo possível. E nós fomos muito bem, o meu grupo. Conseguimos sair em menos de 90 segundos na primeira evacuação da Casa da Fumaça. E, gente, a Casa da Fumaça é assim. Você entra agarrado aqui, ó, na roupa da pessoa, assim. E é em filé indiana, então você gruda assim com a mão na camiseta da pessoa que tá na sua frente. E lá é muito escuro e com muita fumaça. Depois que fecha a porta você não vê nada, 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 nada. E tem um capitão que fica lá na frente gritando direita, esquerda, pra gente saber se localizar lá dentro. E tem momentos a gente entrou mais de 4, 5 vezes. E em todo momento era uma coisa diferente. Às vezes tinha algum simulando um passageiro que ficou para trás e aí tínhamos que voltar e tinha que fazer isso no menor tempo possível. Foi um dos melhores momentos da selva que eu gostei muito, muito mesmo. E assim a gente pôde ver como é que é trabalhar em equipe. E graças a Deus isso foi muito importante, a união de todos, para que a gente conseguisse sair lá no menor tempo possível. Depois disso, gente, nós fomos trocar de roupa para fazer a marinharia. Só que o meu grupo ele não foi para marinharia, a gente só trocou de roupa, outro grupo foi. E depois nós fomos PAP do avião, simulador de avião, a fazer uma simulação de um pouso de emergência. Designados os comissários, os copilotos e quem não fazia parte da tripulação ficava lá como passageiro. Então, o nosso instrutor, ele descia as pessoas que iam ser os comissários para eles fazerem uma pequena reunião lá. E essa aula, gente, nós tivemos essa aula antes lá na escola. Então foi meio que uma quinta chance já, outra chance para nós fazermos uma evacuação lá, só que a diferença é que lá tem escorregadeira. Então nós tivemos que evacuar a aeronave em 90 segundos e começou tipo voo normal, voo em cruzeiro. E aí o comandante informando para os comissários que tinham um certo tipo de emergência. E aí aquilo tudo que acontece, aí pânico na aeronave, os comissários tinham que tirar as pessoas, mudar as pessoas que eram especiais, tipo gestante, de lugar, ver se alguém ficou dentro da aeronave, essas coisas. Então, o nosso grupo foi meio que um pouco perdidos, mas deu tudo certo também. Escorregamos de 2 formas na escorregadeira, que foi a primeira assim, né, com os braços assim, e depois assim. Depois disso nós fomos pra marinharia. E aí, gente, esse era o momento que eu mais tinha medo da selva. Eu acho que por isso que eu não conseguia dormir, de tanto medo que eu tava sentindo, porque eu tenho muito medo de água, eu não sei nadar. E por mais que eu fique com um colete, eu tenha um colete, eu mesmo assim não me sinto segura. Só que é aquele momento que você tem que vencer todos os seus medos. E você tem que estar determinada a fazer tal coisa. Então naquele momento eu tava muito nervosa, mas depois que eu entrei na água, gente, eu fiquei muito tranquila, porque foi um momento que eu pude perceber também a união de todo o grupo, todo mundo se ajudando, muita gente me ajudou, porque eu não sabia nadar, gente, então mexia os pezinhos, às vezes eu não saía do lugar e a água tava muito gelada, fora que a gente foi agora no mês de junho, então tava muito frio, mas no dia Deus ajudou que tava um pouco de sol, então não tava tão frio assim. E eu tava com muito medo de ficar com hipotermia, mas graças a Deus eu não fiquei. Então nós fizemos todos os exercícios lá na água, colocamos pessoas dentro do bote, fizemos exercício em grupo. E isso foi muito legal e muito importante, eu vou lembrar por toda a minha vida.
E eu vi que eu não precisava estar com tanto medo, sabe? Só que eu entrei lá dentro de meia, porque eu fico morrendo de medo de pisar em alguma coisa lá. E eu não perdi minhas meias, gente. Teve bastante gente que perdeu a meia, mas eu não perdi minha meia. Tá, depois desse momento, fomos tomar um banho, trocar de roupa muito rápido, gente. Só entrou no chuveiro e saiu. Só não dá tempo de fazer nada. E depois disso, nós fomos tudo pra Trilha da Selva. Aí subindo na Trilha da Selva, e já foi todos os grupos tudo junto já. Eu acredito que eram as 5 horas da tarde já, e nesse momento eu já tava com muita fome. Eu não estava com sede, mas eu estava com muita, mas muita fome. Minha pressão tava querendo cair, mas eu aguentei firme lá. E aí a gente fez a trilha tinha um monte de arame e tinha lugares também muito escorregadio que a gente podia cair, escorregar, mas é aquilo, todo mundo se ajudando. E era uma subida muito grande, que eu achava que não ia chegar nunca no lugar que a gente tinha que ficar. Mas quando nós chegamos, graças a Deus, descansamos um pouquinho, sentamos, nós estávamos toda hora pensando na comida. E ali naquele momento, cada grupo foi designado a fazer tal coisa. Um grupo ficou responsável por matar a galinha, outro grupo ficou responsável pelos abrigos, outro grupo ficou responsável por fazer os sinais de SOS. Então, cada grupo ficou determinado para fazer uma coisa. E o meu grupo ficou determinado para fazer o abrigo que dê para todo mundo que estava lá. 120 pessoas, incluindo os instrutores. E, gente, foi um pouco complicado, mas no final deu tudo certo. Depois comemos. Foi mostrado pra gente primeiro, antes disso, de a gente iniciar essas coisas. Foi mostrado pra gente como se mata a galinha. Bebemos o sangue da galinha e também foi mostrado pra gente os sinalizadores que é usado de dia e o sinalizador que é usado de noite, o foguete pirotécnico. E depois disso, cada um foi pra sua praça e foi se ajudar. Eu, juntamente com os meninos, a líder do meu grupo, ela designou para que eu ficasse com os meninos pra gente fazer o abrigo que era o rabo de jacu. Como eu tinha assistido vídeos, algumas coisas, eu sabia mais ou menos como fazer. E aí ela designou para que eu ficasse com os meninos, e aí a gente procuramos galhos, folhas para fazer o abrigo fixo. E graças a Deus deu tudo certo. E depois disso, gente, quando nós fomos terminar, eu acredito que ia dar umas 9 horas, foi explicado pra gente sobre cada coisa e tudo. Os instrutores depois elogiaram os nossos trabalhos. E depois disso nós descemos e fomos embora. Só que, gente, foi um dia muito cansativo. Eu talvez falando, vocês não podem assim meio que sentir um pouco o que aconteceu, sabe? Qual era o nosso sentimento naquele momento. Mas assim, depois daquilo a gente não comeu mais, depois de meio-dia a gente não comeu mais, eu só fui comer em casa mesmo. A única coisa que a gente comeu foi a galinha, só que tipo, era um pedacinho pequeno pra cada um, era 120 pessoas, então não dava, sabe, pra se sustentar. Então eu cheguei em casa, eu tava com muita fome. Nossa, no momento você pensa em tantas coisas, você pensa, ai, como eu queria comer aquilo, ai, como eu queria, sabe, você se vê de outro jeito. E o importante é que eu sobrevivi, e você que vai passar pela selva, você vai sobreviver também, não é um bicho de 7 cabeças. E é um momento muito importante que vai ficar pra sempre, gente, na memória de vocês. Assim como vai ficar na minha. Eu sempre vou lembrar desse momento. E lembramos que esse é apenas um treinamento e não é um treinamento para ser divertido, porque infelizmente é um treinamento da parte chata da aviação. Mas para você que vai fazer a selva, boa sorte, vai dar tudo certo, assim como deu na minha.
E eu espero ter ajudado vocês relatando um pouquinho sobre como foi a minha experiência. E se vocês quiserem também relatar um pouquinho como foi a experiência de vocês, comentem aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu gostei. E até o próximo vídeo, pessoal!